Na área. Belezinha? Legal, então. Bom dia para todo mundo. Essa é uma plenária convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, e o que motivou a convocação dessa plenária foi o fato de que nós tivemos que adiar a eleição do sindicato. Ela foi marcada pela diretoria para cumprir o calendário eleitoral. Fixamos uma data para a eleição, e, obviamente, quando você fixa a data para a eleição, o calendário retrocede aí nos pelo menos 3 meses, né? Porque você precisa estabelecer um processo de estruturar a comissão eleitoral, aprovar o regimento eleitoral, o processo das inscrições da chapa, o processo da campanha e o processo da eleição. A diretoria, no dia 8, se reuniu e constatou que não conseguiria dar conta desse calendário eleitoral, porque você não teve restabelecida as condições de convivência na universidade, ou de convívio social, em função do distanciamento social. No dia 10, a reunião foi no dia 8, mas no dia 10 já teve um decreto do governador esticando o isolamento até o dia 28. Então, nós não temos um parâmetro mais objetivo de quando é que nós vamos retornar para uma atividade normal, até porque a curva da pandemia ela continua ascendente. Então, diante disso, nós precisamos ver o que a gente faz com esse calendário eleitoral, e que ele prevê que um mandato até agosto, e depois de agosto você tem que qualquer mandato é um mandato transitório para produzir um calendário eleitoral. Então, esse é um dos problemas. Em função também da pandemia, nós tínhamos marcado para o mês de abril o Congresso, que já tinha sido adiado de 2019 e era para acontecer em abril. E o Congresso também foi adiado. O Congresso tinha uma pauta política e também a discussão da alteração estatutária. A principal mudança da alteração estatutária prevista no Congresso era a discussão da proporcionalidade, que hoje está previsto no Estatuto, que a eleição se dá a partir da proporcionalidade direta na base. Então, essa discussão aconteceria também no Congresso, que seria realizado em abril, e não aconteceu. Portanto, dito isso, o que a diretoria discutiu suspende a eleição, e foi feito um novo edital que saiu no boletim suspendendo a eleição, e se discute um novo calendário eleitoral. E, nesse novo calendário eleitoral, considerar não a realização de um congresso, porque nós achamos que fica ainda mais difícil, mas a realização de uma assembleia estatutária que possa discutir a questão da forma da eleição, que era o tema mais polêmico ali do Congresso. E ficaria, então, para a nova diretoria convocar o Congresso para discussão mais política. A gente fixaria nessa Assembleia a discussão da mudança do Estatuto no que diz respeito à proporcionalidade. Essa é uma proposta que a diretoria discutiu
e discutiu também que uma suspensão da eleição, contando, obviamente, a partir do calendário que havia sido apresentado, deveria ser uma suspensão de até 180 dias. Essa suspensão levaria em consideração uma questão que era de não coincidir lá na frente a eleição do sindicato com a eleição municipal. Então, procurar fazer uma adequação do calendário para isso e também, obviamente, isso teria que empurrar a eleição até 2021, para que também não conflitasse a eleição com o processo de consulta de reitor, porque isso criaria bastante confusão nesse processo eleitoral. Mas são essas as questões que a diretoria discutiu. Então, é uma proposta de suspensão que, do ponto de vista da diretoria, pode ser de até 180 dias, então, aí, quando você faz isso, você cria um calendário, e nesse calendário também incorporar esta assembleia que teria o papel de discutir a questão da mudança do estatuto que estava prevista lá, que está previsto no Congresso, mas que foi apresentado formalmente nas teses, que é a questão da mudança da forma da eleição. Apresentado isso, queria abrir para os companheiros nessa plenária se manifestarem e dizer que a ideia aqui é ver o que a gente pode consensuar e procurar fazer um processo mais combinado com todas as forças aí que têm algum interesse na eleição do STU. Então, eram essas questões iniciais aí que nós tínhamos para apresentar. Eu sugiro aqui que o processo de inscrição seja feito pelo chat, ou de dúvidas, tal. Quem tiver, que quiser se inscrever, já pode ir falando. Ô, Kiko, eu só queria, antes de entrar nas falas, complementar que uma questão também é sobre a data que precisa, que conta para poder estar na chapa, que, pelo menos no edital que saiu como fevereiro, né? Então, uma data passada, e a gente chegou a conversar isso no preâmbulo ali do Congresso, mas que essa questão também entra na discussão sobre qual que é a data porque é difícil você falar, vamos começar um processo eleitoral e quem vai votar tem que estar afiliado até 3 meses atrás, porque aí meio que é um prazo que não tem como correr atrás mais, né? Então, que a gente escuta sobre isso também. Só o entendimento que eu acho que prevalece, o Yuri, você retrocede sempre a marca, a data da eleição. Então, se a eleição fosse no final de agosto, os 3 meses, acho que seria aqui 27, 28 e 29 de junho, por exemplo. Mas se a eleição é adiada, esse calendário já não funciona mais. O calendário que vai prevalecer é o calendário que, obviamente, vai ser agendado. É que para estar na chapa são 6 meses, né? E aí, são 6 meses, a gente tinha marcado que a discussão do Congresso ia alterar isso, ia pelo menos pôr isso em discussão, só que como não teve Congresso, entendeu? Mas você tem razão, 3 meses antes para votar. E isso dá tempo, vamos supor, se vai prorrogar por 180 dias, significa que esses 3 meses estão no futuro. Agora, se prorroga por 180 dias, para estar na chapa, a pessoa tem que estar filiada agora. É isso.
Tá, bom, essa é uma questão aí. Vamos discutindo, porque aí precisa aparecer aí as questões, depois a gente vai para os encaminhamentos. Alguém para se manifestar, além do Yuri? Está até aberto. O Yuri, então, primeiro inscrito. Posso falar? Pode ir, Zezé. O que você preferir. Posso? Vai, Zezé. Então... O Kiko, eu penso assim, né, que a prioridade está sendo a pandemia, enfim, né, a coronavírus. Eu acho que ela está tomando 80% de todas as deliberações, até da conjuntura nacional, sabe? Então, fazer uma eleição ou um congresso, no momento, está assim, pipocado, porque o próprio sindicato, ele não está ativo até por conta da pandemia. Veja bem, a própria eleição municipal, ela está correndo risco, municipal, nacional, está correndo risco de ser adiada, para você ver qual é a gravidade da saúde do ser humano, do que está acontecendo. E depois faz tempo também que já teve as assembleias, já teve todos os debates, as deliberações. Não seria melhor zerar se é estatutário, bem entendido? Não seria melhor recomeçar e acompanhar mais a conjuntura nacional do que acontece? O sindicato tem prioridade e tem autonomia para... Tem que acontecer, por conta de limites, de se é constituído, se não é, sabe? Eu acho assim que vai ficar muito... Eu acho que não vai virar. Mas se é para acontecer, tem que acontecer, não sei. É um parecer aí. Legal, Zezé. Próximo é o Yuri. Primeiro, desculpa, pessoal, que eu tô sem câmera. Minha câmera parou de funcionar aqui, eu não tô... Mas o áudio eu acho que tá valendo, né? Eu só Mas você está queria... ouvindo, né? Tô ouvindo, está funcionando. Eu queria colocar que eu acho... Primeiro, acho lamentável que a gente não tenha feito congresso, porque o congresso poderia refazer esse prazo todo aí, esse calendário todo, mas, sei lá, é o que tem, né? Nós estamos nessa condição. E aí, pelo menos pelo que eu li no boletim, a proposta era fazer a proposta da diretoria era conseguir essa prorrogação de mandato e fazer uma assembleia estatutária. Só que a Assembleia Estatutária ela é essencialmente diferente do Congresso, porque na Assembleia Estatutária só votam os associados, né? E eu acho que é uma discussão que, vamos supor, a pessoa que tem esperança de mudar o sindicato e se desfiliou nesse período, ela não vai poder apitar e fica restrito. Eu acho que essa é uma discussão aberta. E no grupo de organização do Congresso eu já tinha feito uma proposta que tem a ver com a gente fazer um plebiscito, que pode nortear uma deliberação estatutária depois, onde as pessoas se manifestem sobre isso e a gente faz uma agenda de discussões para todas as posições apresentarem seus argumentos e tal. E aí eu acredito que o plebiscito seria a melhor forma de pautar esse assunto, se é que a gente não vai, já que a gente não vai ter o Congresso, né? Então queria deixar a proposta para consideração de se fazer um plebiscito sobre esse assunto, com uma agenda de debates, e que esse plebiscito norteie um posicionamento estatutário aí da diretoria, ou de um congresso chamado com pauta única, ou de uma assembleia estatutária que possa dar termos jurídicos para essa decisão. Mas eu acho que quem tem que decidir como que o sindicato deve funcionar é a categoria da Unicamp, e por isso acho que o plebiscito é o melhor instrumento. Obrigado. Yuri, obrigado, Yuri. Zé Luiz é o próximo. Zé? Não tinha o Zé Calderaro que tinha se inscrito antes aí, não? Eu tinha visto no chat aí. Não, ele retirou. Ah, retirou. Então, eu penso o seguinte, só para o pessoal que não participou da reunião de diretoria no dia 8, havia na diretoria duas propostas.
uma de pedir 180 dias e outra de pedir 270 dias. Porque tem eleição municipal que provavelmente vai ser 15 de novembro e tem a eleição para reitor. Então, eu tentaria um calendário encaixado no meio. No final, fechamos um acordo de 180 dias. De pedir, porque isso aí vai ter que ser pedido no Ministério do Trabalho. E pelo que o advogado estava dizendo, que normalmente a juíza tem dado 90 dias. Né? Então, na verdade, nós vamos fazer uma proposta para o Ministério do Trabalho e vai ter que negociar no dia que for fazer a proposta lá, porque para ver o que eles estão concedendo de prorrogação. Então, nesse momento, a diretoria ela tem que seguir o rito estatutário. Então, a eleição era para ser 31, foi prorrogada a quarentena, fizemos o edital prorrogando a eleição e agora estamos discutindo aqui nessa plenária, ver se é isso mesmo, pede por 180 dias, pode pedir por mais, pode pedir por menos a prorrogação da eleição. E ter a Assembleia nos pontos que queremos discutir. Fora isso, a diretoria tem que seguir, o mandato termina 31 de agosto ou 5 de setembro. Aprovada essa coisa no Ministério do Trabalho, vai prorrogar aquilo que está autorizado pelo Ministério do Trabalho, a diretoria vai prorrogar o mandato dos diretores até fazer a eleição. Agora, o que está valendo é o estatuto, então temos que seguir o estatuto. Nesse momento, fazer qualquer discussão plebiscitária virtual, eu não creio que seja o ideal. Então, eu penso que a gente tem que seguir aí o rito estatutário, prorrogar a eleição e propor isso no Ministério do Trabalho. Eles que vão autorizar quanto tempo nós vamos ter de prorrogação. Nós podemos pedir. Agora, se vai sair isso, os sindicatos que têm entrado lá, só para o pessoal ter ideia, o histórico é assim, no máximo tem sido dado 90 dias. Então, pode ser que a gente consiga os 180, mas é uma questão que também não podemos postergar. Né? Acho que o mandato termina, tem que fazer a eleição. É isso. Legal, Zé. Depois do Zé, tem a Gabi e o Diego em seguida. Gabi. Eu vou tentar falar aqui, eu não sei se vou conseguir falar muito bem, porque a minha internet aqui está péssima. Corta o vídeo, Gabi. E falando já da minha internet Gabi, péssima, eu queria pontuar... Tira o vídeo, que melhora. Se a internet é ruim, você tirar o vídeo. Se cortar o vídeo fica É melhor? menos dado, né? Beleza. Vê se ficou melhor. Vamos lá. Então, primeiro, eu queria pontuar a questão do horário em que está sendo feita essa plenária, que eu achei horrível, e só de colocar uma plenária, um espaço em que deveria ser um espaço para manifestação dos trabalhadores, você colocar num horário 10 horas da manhã, você já corta boa parte dos trabalhadores da saúde. Eu estou conseguindo participar porque eu sou adaptada, o meu trabalho é um pouquinho mais flexível, mesmo assim eu não sei se eu vou conseguir ficar até o final, eu acho isso muito ruim. A outra questão que eu queria colocar, que eu não sei se já foi colocado aí, porque meu áudio ficou falhando bastante, mas é que tudo que o Kiko colocou das decisões que a gente tem tomado enquanto diretoria e tudo mais, tem sido orientado pelos nossos advogados, então a gente não está fazendo nada assim, a gente discute na diretoria e decide. Vamos escolher se vai ser 90 dias, se vai ser 40 dias e o que mais. Tudo a gente tem sido orientado pelos advogados e a gente tem um estatuto a seguir. E essa questão que o Yuri levantou, de não ser uma assembleia e sim um plebiscito, eu entendo que exista a preocupação em incluir o máximo de trabalhadores, mas eu acho que a gente tem que pensar que esse momento que a gente está vivendo é um momento único, nunca antes aconteceu algo dessa magnitude, né? Uma pandemia mundial que afetou
a vida de todo mundo, pessoas estão morrendo por causa dessa situação, então é uma situação em que a gente tem que considerar coisas em que a gente nunca nem pensou em considerar, né? Como, por exemplo, fazer uma plenária aqui virtual, né? Então, eu acho complicado, diante de tudo isso, e mais, né, e principalmente a questão política em que a gente está vivendo, e o Brasil passa, assim, por uma crise política muito forte, a gente tem que pensar em ações e assim, tudo que a gente puder fazer para fortalecer o sindicato, porque é a entidade que ainda pode lutar pelo trabalhador, né? Porque fora do âmbito sindical, fora da luta, o que a gente tem é só desmonte mesmo dos direitos do trabalhador e desconsideração, inclusive, da vida do trabalhador. Então, diante disso, eu acho complicado você sair considerando todo mundo para votar, inclusive os que não são filiados. Porque se é uma questão de filiar ou não, eu acho que o trabalhador precisa se conscientizar da importância de estar filiado e fortalecer a entidade sindical. E a gente teve, quando houve a eleição do Bolsonaro, a gente teve uma massa de desfiliações de eleitores do Bolsonaro que não queriam mais ser filiados ao sindicato, por saberem que o sindicato estava se posicionando contra o Bolsonaro e o trabalhador era a favor a eleição do Bolsonaro. Então, que tipo de pessoas a gente quer opinando sobre o rumo que o sindicato vai tomar, né? São pessoas que são contra o sindicato? Então, eu acho que não faz sentido a gente colocar para votação o rumo do sindicato na mão de pessoas que querem a destruição do sindicato. Então, por isso, eu sou a favor de manter a Assembleia com voto para filiados e o Congresso é outro modelo, outra forma de votação, ok, todos podem participar, mas eu acho que nesse momento a gente está em crise e a gente precisa fortalecer o sindicato. É isso. Está escrito agora, o próximo é o Diego, depois o Diego Marcílio. Bom, pessoal, bom dia. Acho que vocês me ouvem, né? Acho que a primeira coisa a pensar, acho que dentro dessa proposta que foi feita aí, é que esse prazo de 180 dias, ele, na verdade, a gente tem que tomar um cuidado, porque se ele for, se a gente vai até o fim do prazo, ele daria justamente no final do ano, né? Entre ali dezembro e janeiro, que são meses que em geral são ruins para a organização da eleição, por conta do calendário aí da universidade. Então, eu acho que era importante a gente pensar um prazo, né? Sei que tem as preocupações aí, tanto da eleição municipal, quanto sucessão para reitor, mas a gente não pode deixar em segundo plano um bom prazo também para a organização da eleição do sindicato. Eu acho que ela é bastante preponderante e tem que ganhar uma relevância e não ficar numa data ruim por conta desses outros calendários. Eu acho que, bom, sobre essa questão aí de como que se define as decisões que deveriam ser tomadas no Congresso e tudo mais. Bom, como foi colocado, acho que, né, o sindicato está seguindo as orientações jurídicas aí, seguindo o estatuto, mas também a gente, considerando o momento que a gente vive, a gente tem que ter um olhar para a realidade que a gente está passando. Primeiro que, assim, seguir o estatuto não dá para ser só quando convém, até porque o Congresso, se fosse seguir o estatuto, deveria ter sido feito há 2 anos atrás. Então, o Conselho Fiscal, por exemplo, tem seu mandato que já não está valendo. Então, assim, a gente tem que ser coerente com, né, entender que ou flexibiliza ou não flexibiliza de forma alguma. Eu acho que é importante a questão do plebiscito, né, como a Gabi coloca, de fortalecer o sindicato, de ter mais participação. Acho que, assim, fortalecer o sindicato é ser democrático. E aí, ser democrático não é só participa quem eu acho que concorda com as minhas opiniões.
Acho que o esforço que o movimento sindical tem que fazer, que o sindicato tem que fazer, é de justamente convencer as pessoas da importância do sindicato e não excluir as pessoas que hoje pode achar que o sindicato não funciona ou enfim. Então, eu acho que o papel da gente organizar um plebiscito, da gente trazer mais pessoas opinando, ele sim fortalece o sindicato. Quanto mais o sindicato se fecha e ouve a opinião de menos gente, menos você vai trazer pessoas e menos condição você tem de convencer as pessoas. Né? Você vai se isolando, você vai se levando para o isolamento. E aí eu acho que o plebiscito, que é uma solução que, né, que ele daria respostas para o momento atual que a gente vive, uma forma de você conseguir criar um instrumento democrático que mais do que nunca agora pode funcionar, né, essa forma mais descentralizada, a forma mais assíncrona da gente conseguir ouvir a opinião das pessoas e elas opinarem sobre o prazo importante. Até porque, assim, se a ideia que os não filiados não possam discutir sobre isso, então a gente nem faria o Congresso, né? Porque o Congresso é um instrumento regimental, estatutário, e que ele define que não precisa ser filiado para participar. Né? Então, eu acho que a gente teria que ter uma instância de decisão sobre essas coisas, ou pelo menos de opinião sobre essas coisas, que se assemelhe mais ao que seria um espaço do Congresso, que daria a oportunidade de qualquer trabalhador participar. E aí, por fim, só essa questão também do prazo de filiação, porque é verdade que no Estatuto hoje define-se os prazos de filiação lá de 6 meses para estar na chapa e 3 meses para poder votar. O que a gente estava discutindo, e aí é claro que quando você define o calendário da eleição, considerando o Estatuto de hoje, esses prazos são automáticos, porque eles, né, já estão definidos no Estatuto, mas o que a gente tinha discutido na comissão do Congresso, e que parecia haver um acordo entre, pelo menos, todas as forças políticas ali que estavam participando dessas reuniões, é de que a gente alterasse esses prazos, que são propostas que também surgiram nas teses que foram encaminhadas para o Congresso. Então, acho que esse é um outro tema também. A gente, junto com essa decisão sobre a questão da forma da eleição, majoritário, proporcional, a gente tomar a decisão sobre a alteração do prazo de filiação para poder estar na chapa e para poder ser eleitor, participar da eleição, poder votar na eleição do sindicato. Acho que é isso. Obrigado. Próximo é o Marcílio, depois do Marcílio, o Toninho. Bom dia a todos e a todas aí. Ô, Kiko, pede para quem não estiver falando para desligar o microfone, que dá muita microfonia, por favor. Pede para, senão fica dando microfonia. Bom, em primeiro lugar, eu acho que... Todo mundo te ouviu. Quê? Todo mundo te ouviu. Não, beleza. Bom, em primeiro lugar, a Gabi tem razão com relação ao horário, mas só que nós temos que também pensar no horário que congregue todos os outros funcionários. Na questão das 10 horas, se fosse às 2 também não daria para o pessoal da saúde, se fosse à noite não daria, então tem vários horários. Então nós temos que pensar um horário que a gente conseguisse a maioria dos funcionários. E por nós estamos num momento de pandemia, quando as pessoas não estão, a maioria não estão no campus, esse horário foi um horário achado ideal. Eu acho que, então, se as pessoas, para participar, as pessoas achariam um jeitinho para participar sim. A outra questão que nós, quando foi dito aí, a pandemia é a primeira vez que acontece. Bom, eu não era nascido quando teve a outra pandemia, tinha ouvido falar que ocorreu a febre espanhola. Agora, essa aqui está sendo pior por causa da informação que a gente tem informação de tudo que está acontecendo ao redor do mundo. Eu nunca esperava passar por uma coisa como essa pandemia. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar como nós vamos lidar com isso. Infelizmente, a eleição do sindicato caiu nesse meio. A outra questão é sobre Campinas. Campinas está caminhando para o pico. Ontem, Campinas já não tinha mais vaga nas UTI, não tem vaga nos hospitais, então a nossa região aqui está caminhando para ser um dos piores momentos agora. Eu acho que então a gente tem que levar tudo isso em consideração. A outra questão é sobre os prazos. Eu acho que a gente vai entrar com o pedido no Ministério do Trabalho
no Ministério do Trabalho, e eles vão indicar o prazo. Todos os outros prazos serão mudados, por exemplo, de filiação, para estar na chapa de filiação para votar. Acho que isso aí tem que ter um bom senso de levar junto. Agora, o que não eu aceito a discussão, mas não dá para ser agora, é sobre quem diz o rumo do sindicato. Quem tem que dizer o número do sindicato são os seus afiliados, não tem como. É a mesma coisa eu falar que eu quero votar na eleição municipal e não tem título. Você tem que ter o título para votar. Você tem que ter uma referência com o sindicato para poder votar na eleição, para definir o rumo do sindicato. Não dá para você chegar no meio num momento como esse, que eu sei que é um momento gravíssimo, mudar as regras. É óbvio que o Congresso deveria ter sido há 2 anos, tem uma série que deveria ter ocorrido, mas foi feito o acordo, foi discutido, nós não chegamos a ter o número suficiente para fazermos o Congresso. Agora, daí você mudar a regra para quem não é sócio, tá dizendo qual o rumo do sindicato, não dá. Eu acho que aí é uma questão que a gente tem que se discutir melhor. É óbvio que a gente vamos discutir melhor, vamos aprofundar essa discussão, mas não dá para se dizer que é possível isso. Sempre o sindicato, quem diz o rumo do sindicato é seu associado. Eu, por exemplo, sou associado do sindicato há 36 anos, continuo sócio, e só o dia que eu sair da Unicamp que eu vou desfiliar, se for mandado embora da Unicamp. Do contrário, eu vou continuar sócio. Porque as pessoas não querem ser sócio, querem dizer o rumo que o sindicato vai ter. A outra questão é sobre a probabilidade de mudança. É óbvio, se nós vamos pedir na justiça, se eles disserem que é 180 dias, nós vamos adequar esse prazo. Marcílio caiu? Acho que o Marcílio caiu, né? Tá, vamos pulando, porque o Marcílio é um problema com esse... A internet é zoada, né? Esse Toca o próximo dele aí. Na hora que ele voltar, ele fala. Ou se discute o Congresso. Voltou. Se discute o Congresso. Então, é isso que nós precisamos fazer. Não dá, eu vou reafirmar aqui, com relação ao plebiscito, podemos fazer um plebiscito orientador para uma Assembleia, e que seja dos associados. Eu não abro mão. Eu acho que qualquer coisa que vai interferir no rumo do sindicato tem que ser sócio. Não dá para você deixar que não sócio venha dizer qual é o rumo que o meu sindicato tem que tomar. Obrigado. Próximo é o Cerrado. Marcílio, depois o Toninho, depois o Kiko. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, registrar aqui que eu estou participando dessa plenária como militante de base, né, associado do STU. Eu pedi minha desincompatibilização da direção do sindicato no início do mês, prazo regimental para a eleição municipal. Estou disputando a prévia da executiva do PSOL, então não poderia aqui estar representando a direção do sindicato. Registrado isso, eu queria colocar que eu também faço coro, que infelizmente nós não conseguimos realizar o Congresso do STU e pela primeira vez na história do sindicato temos esse balanço a fazer com a categoria, mas não debito o balanço na culpa da direção do sindicato na sua totalidade. Acho que a direção tem responsabilidade nesse processo, mas a direção não deixou de fazer esforço para que o Congresso fosse realizado mesmo posteriormente, fora do prazo. Então, acho que isso é importante registrar, e isso é balanço, obviamente, de cada um, nós vamos ter que debater isso no Congresso. Segundo, falar do processo eleitoral, acho que todo mundo está acompanhando, né, estamos num período extemporâneo, portanto, várias entidades nacionais têm feito a prorrogação do processo eleitoral. Aliás, até dirigente das instituições públicas federais superiores, os reitores também têm pedido prorrogação de mandato em virtude da pandemia.
Então é legítimo que a diretoria de sindicato discuta essa prorrogação no momento. O que me preocupa é a forma com que está se apresentando o debate. Uma vez pedida a prorrogação, por mais que possa pesar para A ou B, o que vale, o que nos regulamenta aqui é o estatuto da entidade, não tem outro jeito. Até porque, se a gente não cumprir o processo estatutário, qualquer um de nós que estamos aqui, quem não está aqui, pode entrar com uma ação na justiça e melar qualquer processo aqui. Então, todo o acordo político, inclusive, ele vem por água abaixo. Eu, por exemplo, também sou defensor que tinha que mudar os prazos de filiação para poder tocar a direção do sindicato e poder se filiar para poder votar. Nós não conseguimos mudar isso no Congresso, portanto, não tem acordo político que se sustente diante de um processo eleitoral, caso alguém entre na justiça. Com relação ao plebiscito, tem acordo, não tem problema nenhum fazer plebiscito. Só que o plebiscito não é estatutário, portanto, a gente segue se a gente quiser do plebiscito. Nós podemos fazer um acordo aqui, o plebiscito deu, que tem que mudar tudo, está tudo errado, legal. Só que o plebiscito não está garantindo o estatuto da entidade, portanto, segue o plebiscito quem quiser. Podemos usar o plebiscito para jogar para categoria, fazer disputa política, mas o que vale é o estatuto da entidade. E, mesmo que seja aqui a discussão de 2 pesos, 2 medidas, nós estamos discutindo aqui o rumo da entidade. Portanto, eu sou um defensor do estatuto, assumo aqui, como diretor afastado do STU, a minha responsabilidade de não ter realizado o Congresso Sindicato. Acho que nós temos aqui que ver meios posterior aos 180 dias, ou 90 dias, ou no decorrer do processo, como alguns companheiros levantaram aqui, como é que a gente vai conduzir o processo eleitoral. Acho que isso é fundamental, até porque daqui a 90 dias nós podemos ter um outro mundo, né, outra forma de conduzir o processo, mas nesse momento o que vale na minha avaliação, esse pedido correto da direção, que pese ser os 180 dias, mas a gente avaliar à luz do Estatuto do Sindicato. Portanto, podemos até pensar uma nova plenária, uma nova reunião. Eu perdi o começo porque estava em outra reunião, com a presença, inclusive, do jurídico aqui, para a gente tirar as linhas gerais jurídicas para a direção do sindicato não ficar também com a responsabilidade de não ter feito o debate com a categoria à luz do que nos rege. O que nos rege, nesse momento, é o Estatuto do Sindicato. Portanto, tem acordo com o plebiscito, podemos fazer, quero assinar aí a proposta do plebiscito. Agora, não tem nada que garanta a gente seguir um plebiscito que não está garantido no Estatuto da entidade. O próximo aqui sou eu, e depois da minha inscrição não tem mais ninguém inscrito. Sugiro até que a gente, pelo limite aí que a gente gostaria de considerar para fazer essa plenária, que a gente fosse encerrando as inscrições, e quem tiver alguma opinião, alguma proposta, para já ir apresentando. Sugiro que faça isso aqui durante a minha fala, se não tiver nenhum inconveniente. O que eu queria dizer? Primeiro, que nós tivemos um problema com o Congresso, mas não foi um problema da diretoria não encaminhar o Congresso. Isso é importante que a gente diga isso, porque todo o ritual de eleger comissão, de fazer agenda, de marcar as reuniões, que eram tarefas, inclusive, das teses que estavam concorrendo, marcar as reuniões, isso foi feito. A execução e a mobilização do Congresso, ela é fruto dos grupos e das teses que se apresentam. As teses e os grupos foram incapazes de se articular para eleger os delegados para o Congresso. É bom que a gente colocar as coisas no lugar, porque é importante isso. Eu já disputei congresso no STU, em que nós éramos minoria,
Mas fomos para tirar os delegados, e depois quem era maioria teve que correr atrás. Então, isso é um processo de disputa que ele cabe muito mais à responsabilidade aos grupos e às teses do que propriamente à estrutura do sindicato. Acho que, e, nesse sentido, todos nós aqui falhamos, porque nenhum grupo se impôs para tirar os delegados e apresentar aqui os delegados como, eu tirei aqui 30, 40 delegados, 50 delegados e vamos fazer o Congresso. Não teve isso. Esse debate nós nem chegamos a fazer porque ninguém conseguiu estabelecer isso. Esse é um primeiro momento. Então, eu acho que essa questão do adiamento, ela é inevitável, ele já se deu. Nós só precisamos aqui discutir qual é o calendário que nós vamos construir lá na frente. É importante também desmistificar uma outra coisa, né? Porque o sindicato é regido pelo Estatuto e é regido pelo Código Civil. Sindicato é uma estrutura jurídica. O Código Civil estabelece, e estabeleceu no último Código Civil, que qualquer mudança que diz respeito à estrutura da entidade tem que ser feita a partir de uma Assembleia Geral, uma Assembleia Estatutária, de sócios. Mesmo o nosso Congresso, ele tem um papel político de definir qual é a linha política do sindicato, mas a hora que você vai definir qualquer mudança de estatuto, o Congresso tem que se transformar numa estrutura de Assembleia Estatutária, porque só vale para a mudança de estatuto uma Assembleia Estatutária. Então, o que nós estamos propondo é exatamente isso, sem o ritual do Congresso, fazer uma Assembleia Estatutária, e de uma Assembleia Estatutária participa quem é sócio do sindicato, ou de um clube, ou de qualquer outra coisa. É assim que funciona. Quem pode dizer o rumo é quem é sócio. Quem pode dizer da política, aí sim, aí são todos os trabalhadores. Quando nós vamos discutir campanha salarial, por exemplo, campanha salarial é para todos os trabalhadores. Aí é uma Assembleia Geral, onde todo mundo participa, onde todo mundo opina. Então, são situações diferentes também que a gente precisa seguir o rito para a gente não se complicar. E é esse o momento que a gente está vivendo, é o momento que a gente tem que tomar cuidado para não se complicar. O adiamento da eleição implica o mandato acaba em agosto. Dia 5 de setembro encerrou. Mesmo que adie, o mandato é transitório. A diretoria não tem tarefa mais de uma condução política, tal. Ela tem que fazer a transição até a eleição. É esse o papel que está reservado para ela. Então, eu acho que isso. Acho que a gente deveria fazer, aprovar o adiamento até 180 dias, e os 180 dias é negociado. É óbvio, o Diego levantar, vai dar em dezembro, janeiro, dezembro, janeiro. Não tem sentido fazer a eleição em dezembro, janeiro. Nós temos dentro dos 180 dias o que é mais conveniente, se é 90, se é 80, se é 100, se é 95, ver um pouco isso para a gente ajustar uma data que nos ajude. E acho que deve incluir essa Assembleia Estatutária. Se vai discutir o prazo ou não da Assembleia Estatutária para alterar de 6 meses para 3 meses, essa é uma discussão cabível, porque aí você formaliza, e aí tem que ver com o jurídico se isso é possível, se você aprovar uma reforma estatutária e já aplicar imediatamente na eleição. Então, isso são questões que a gente tem que ver. Eu acho que os debates em live, plebiscito, fomentar a discussão do que vai ser essa Assembleia Estatutária, cabe tudo. Acho que a gente tem que travar o debate. Não tenho problema com isso, não, mas tem que ter clareza de que qualquer decisão é uma Assembleia Estatutária que, pelo Estatuto, participam dela os que são sócios do sindicato. Nós não temos como fugir disso nessa conjuntura.
Eu não sei se ficou entendido aqui, mas se inscreveram, depois que eu falei, o Yuri, a Érica e o Toninho. Mais alguém? Podemos ouvir esses três, depois a gente avalia, então? Então vai lá, Yuri. Não, eu já fiz fala, só queria tirar algumas dúvidas. A primeira acho que no final da sua fala você colocou sobre o plebiscito, então acho que eu sinto que tem acordo, imagino que isso possa ser encaminhado sem problemas. Também acho que se a forma de fazer a posição do plebiscito valer é uma assembleia estatutária, para a gente refletir essa posição, acho que é válida. Agora eu fico na dúvida um pouco, porque algumas pessoas se manifestaram dizendo que sobre os rumos do sindicato, somente os sócios devem se manifestar. E eu queria entender se o Congresso, como ele está definido no estatuto, se está errado, né? Porque assim, a principal instância que decide os rumos da entidade, inclusive sobre seu estatuto, é o Congresso, e para participar do Congresso não precisa ser sócio. E aí eu queria perguntar se o pessoal tem desacordo com esse termo do Estatuto, até porque a gente não fez Congresso, né? Talvez ajude a explicar, porque, na minha opinião, antes de ser um instrumento jurídico, o sindicato ele é um mecanismo de representação e defesa da categoria, de luta da categoria, né? E esse sindicato só existe porque tem um monte de gente, filiada ou não, que trabalha para a Unicamp e tem direitos a serem defendidos. E, na minha opinião, essas pessoas têm que ser ouvidas mesmo quando elas não são sócias. É por isso que nas assembleias a gente não exige a carteira de sócio para votar e etc. Então, gostaria de saber se o termo que está definido do Congresso no Estatuto, se o pessoal tem desacordo. Só para a gente ter claro de como que a gente encaminha isso. Na minha opinião, a gente deveria fazer o plebiscito para pegar a posição do plebiscito e consolidar juridicamente na Assembleia, tranquilo. Agora, se a gente entende que não, a posição do plebiscito não interessa, porque quem manda na entidade é quem está aqui, aí eu realmente acho que tem um desacordo de princípio. Muito obrigado. Desculpa, Érica. Bom dia a todos e a todas. Estou aqui em férias, gente. Vocês acreditam? Estou em férias, em plena pandemia. Não dá para ir para lugar nenhum, mas tenho acompanhado muitas coisas. E quero parabenizar todo mundo que está aqui nessa nossa reunião, debatendo de uma forma bem interessante os rumos do sindicato num período tão adverso, né? Em relação a várias questões e também, principalmente, em relação ao sindicalismo, né? E ao momento que o trabalhador tem passado nos últimos tempos, mas que agora dificulta mais por conta da gente não poder se encontrar presencialmente, que realmente, ao meu ver, faz toda a diferença. Mas a gente está batalhando para construir outras formas, né? Que não impeçam o nosso diálogo e nosso debate de ideias. Bom, gente, eu acho que aqui é claro para todo mundo os ataques que o sindicato ele tem sofrido, não só o STU, mas o sindicalismo como um todo no nosso país, né? Eu, particularmente, entendo que o sindicato ele é o maior instrumento de luta da classe trabalhadora. Confesso que tinha uma visão do sindicato quando estava na base, que hoje também estou na base, porque eu estou disputando umas prévias aqui no partido para a prefeita aqui de Montemor, pelo Partido dos Trabalhadores. Eu espero que domingo dê tudo certo, que o pessoal acredite no projeto que eu tenho apresentado aqui junto com alguns companheiros. Mas como trabalhadora da base, o que eu posso dizer é que eu tinha uma visão antes de estar participando da diretoria do sindicato e o período que eu estive na diretoria me fez repensar muitas coisas e valorizar ainda mais essa instituição. Então, a minha grande preocupação hoje é que todo esse debate que nós estamos fazendo seja para fortalecer o sindicato,
E realmente, hoje, se nós formos pegar a base da Unicamp, a base da Unicamp, a maioria é antissindical. A maioria não quer nem saber de sindicato. O sindicato, para eles, é como se fosse um entrave. Então, assim, nesse contexto, eu acredito que se o contexto fosse diferente também, eu teria a mesma opinião. Eu acredito que quem tem que participar das decisões do sindicato é quem é filiado, porque quem é filiado minimamente, ele acredita naquela instituição. Hoje nós temos uma base aí da Unicamp que você pega o trabalho remoto, a maioria não tem feito críticas ao trabalho remoto, a maioria não debate a questão do trabalhador, debate a questão mais individual de cada um. Eu acredito que o momento que nós estamos é um momento bem, bem difícil para os trabalhadores e para o sindicato, e eu acredito que realmente o direito ao voto tem que ser de quem é filiado, que acredita na instituição, ainda mais num momento tão difícil que a instituição, o governo, né? Os governos em geral têm feito de tudo para acabar com o sindicato mesmo, né? Minar toda a possibilidade de luta dos trabalhadores. Então, a minha proposta é que realmente só participe quem é filiado ao sindicato. Eu acho que isso é um processo de conscientização do trabalhador. E mais para comentar sobre isso, e a questão do plebiscito, eu acho que é importante que ele aconteça sim, né? Mas assim, é um momento bem delicado. Mas assim, eu acredito que a gente tem que valorizar os filiados do sindicato, porque hoje, no contexto que a gente faz tantos ataques, uma pessoa filiar ao sindicato é algo que tem que ser valorizado sim. Então, nesse momento, eu defendo que vote apenas os filiados. E acho que se fosse outro contexto, eu teria a mesma opinião, sim, pela construção desses 10 anos que eu tenho de servidora da Unicamp. Esse ano aqui, ó, em julho, eu faço 10 anos de servidora. Obrigada a todos, bom dia para todo mundo. Obrigado, Érica. O último, então, é o Toninho. Olha só. Miro, fecha o microfone, hein? Primeiro, o STU e todos os outros sindicatos que eu conheço, embora o Congresso seja mais amplo possível para os trabalhadores, no último dia do Congresso se estabelece uma assembleia da categoria e só vota os sócios para as deliberações que alteram a vida e o estatuto do sindicato. Sempre foi assim, desde quando eu me lembro, mesmo antes da Justiça deliberar que tinha que ter assembleia estatutária para definir as coisas. Então, como é que funciona o Congresso? É aberto a todos os trabalhadores, vota-se todos os temas, inclusive a vida do sindicato. No último dia do Congresso, se instala uma assembleia congressual, uma assembleia estatutária, é o nome agora, e vota tudo, inclusive o que tem a vida do sindicato. Na direção, inclusive, em 2011, 2010, 2011, a gente fez isso no último dia do Congresso. Então, eu acho que isso já delibera a vida congressual. Mas eu me inscrevi porque eu esqueci de uma coisa. Nós precisamos tomar cuidado, Kiko, na sua fala, eu já tinha pensado em falar nisso, também juridicamente, como é que se define uma assembleia estatutária nesse período virtual. Estou dizendo isso que na direção da FASUBRA a gente tomou cuidado de fazer as plenárias estatutárias da entidade por entender que juridicamente ela não tinha perigo, de novo, de alguém entrar com uma ação na justiça e questionar a direção. O que nós estamos discutindo aqui é a responsabilidade de uma direção sindical. É óbvio que quem está na oposição não tem essa responsabilidade porque não está conduzindo a entidade da forma que os diretores e as diretoras tocam. Então é legítimo, o papel da oposição. Mas aqui tem que ter um olhar, enquanto direção do sindicato, e eu falo isso enquanto dirigente nacional, afastado da FASUBRA, o que a gente tem passado nesse período, inclusive com setores da oposição, e de todos os campos, desde a extrema esquerda radical até a direita bolsonarista. Então, todos os cuidados
nesse momento de adiamento da eleição, de prorrogação do mandato aí, e aí eu concordo com o Kiko, né, o papel da eleição é um mandato transitório para dar todas as condições nesses dias de realizar as eleições, que pode ser até anterior a 180 dias, eu acredito que deva ser, inclusive, até pelo período que nós vivemos, mas tomar todos os cuidados jurídicos, porque, né, aqui não tem nenhum santo, e a gente sabe, nenhuma santa, e a gente sabe, né, que podemos aí responder juridicamente na justiça. Infelizmente, hoje, você não responde só juridicamente político, né, você responde também na vara civil aí, porque, né, as disputas estão muito acirradas. Acho que nós temos que fechar o consenso aqui nesse processo da data eleitoral, e isso aí a diretoria está apontando e cabe à diretoria deliberar, né, e não vejo nenhum problema no estatuto, tomando cuidado, né, com essa assembleia virtual estatutária, se for ocorrer juridicamente, como é que a gente conduz esse processo. É isso. Companheiros, eu não sei se eu não vi, mas se tinha encerrado a inscrição, se inscreveu antes ou não. O João Paulo pediu para falar. Posso abrir para ele? E aí a gente vai para... Paulo Gouveia também pediu. Deixa eu ver aqui. Paulo? Então tá, vamos ouvir o Paulo e o João Paulo? E aí a gente vai para os encaminhamentos? Não, então vai lá. Só lembrei mesmo que foi pontuado. Paulo? Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Ok. Tá. Bom dia a todas e todos. Mas não, o meu é rapidinho. Eu só fiquei com duas dúvidas. A primeira é com relação na verdade, tem uma dúvida mais geral, porque, pelo que eu entendi, até da leitura do boletim, pelo que eu conversei com algumas pessoas, o sindicato entrou com uma ação na justiça, solicitando o adiamento da eleição e o esticamento, né, do mandato, e nós estamos aguardando uma decisão. Né? Pelo que eu entendi, existe uma expectativa de que essa ação será aceita, tendo em vista a excepcionalidade, né? Que nós estamos numa situação muito, muito incomum. Então, isso nós estamos aguardando. A minha expectativa é que a gente ia discutir um pouco o que a gente ia fazer, considerando que isso vai ser aceito. E aí eu fiquei com algumas dúvidas, né, agora. A primeira é a Assembleia, que parece que aqui está encaminhando para ter, né, para mudar o estatuto, ela seria virtual ou seria quando retornassem as atividades? Eu acho que essa é uma condição que me parece que, já que a gente está... Não sei, né? Acho que a gente precisa definir um pouco, pelo menos, o que é o encaminhamento inicial sobre isso, considerando que pode mudar, né? A pandemia, que não seja assim, mas nós não sabemos quanto tempo ela dura, né? Então, essa é uma questão que eu acho que a gente precisava... Não tem muito como definir, mas a gente dá um apontamento, né, de relação a isso. E em que momento ele ocorre? Claro que não tem como dizer a data, mas assim, nós estamos pensando em fazer, quando retornar as atividades, um mês depois faz uma assembleia, ou então não, nós vamos fazer um plebiscito consultivo, que me parece que é um bom encaminhamento que algumas pessoas fizeram, como forma de orientação da Assembleia, até porque vai ser, acho que, a primeira vez que a gente vai mudar de estatuto a partir da Assembleia. Então, acho que fazer um plebiscito pode até ajudar a dar esse digamos assim, até legitimar, né, uma coisa que a gente vai fazer que é diferente do que a gente fez das outras vezes. Mas mesmo que a gente não defina, eu gostaria que a gente sugerisse, pelo menos, algo que se parecesse com um calendário, para a gente não sair muito, muito no escuro. Era isso. São mais dúvidas. Acabei. João Paulo, depois eu
Fala sobre isso, Paulo, sobre a dúvida que você colocou aí da justiça. Bom, gente, boa tarde. Só o Toninho já bateu minha carteira. Saudações, viu, prefeito de Campinas? E aos demais companheiros, faz tempo que eu não tenho conversado com alguns. Fala aí, vou tentar ajudar o seguinte. Tô Pio. Bom te ver, moleque. É o seguinte, nós estamos na base da FASUB, vocês sabem que eu sou da direção, e há um certo tempo venho acompanhando a questão jurídica. Primeiro, que eu acho que nós temos que tomar posição para não deixar fragilidade no processo eleitoral de espécie alguma. Porque está uma questão, o que pese todo mundo ser revolucionário, ser socialista, ser montistas, mas todo mundo recorre à justiça burguesa. E isso aí ninguém pode ficar impedindo, porque é um direito de cada um e dane-se, né? Então, a gente tem que, no mínimo, tentar evitar deixar fundos para que as pessoas questionem os processos. Primeira questão, nós não temos nenhum espaço, até porque isso é novo para nós, ninguém esperávamos que chegaria uma pandemia com a dimensão que tem hoje. Acho que as pessoas, ninguém esperava que demoraria tanto e que chegasse o caos. Então, é o seguinte, isso é novo para todo mundo. Diante desse novo, o que está acontecendo? Na base da FASUB, por exemplo, em todas que eu tive participação ou que soube, não teve nenhuma contestação de prorrogação de mandatos. Foi no Amazonas, foi em Juiz de Fora, está sendo agora no Maranhão, o FRJ vai acontecer, ou seja, várias entidades que inclusive atuam com as mesmas forças políticas que atuam no STU, porque todos entendem que é impossível a gente fazer uma eleição presencial. Segundo, não tem nenhuma normativa, nem para servidores públicos, primeiramente, que nos falta a organização sindical para o serviço público, mas falta normativas para, agora é a Secretaria, não é o Ministério do Trabalho, mas uma normativa que regulamente as eleições na época dessa pandemia. A única coisa que saiu foi uma portaria 14010, que é para os empresários, e não é voltada para nós, que é entidade de classe, mas sindical. Mas na sexta-feira passada, a Secretaria da Economia, que está agora ligada, a Secretaria de Relação do Trabalho, emitiu uma nota colocando também essa portaria 14010, que pode ser, ou seja, possibilitando também assembleias virtuais. O que nós temos que saber é o seguinte, que qualquer sócio que não tenha computador, não tenha plataforma virtual que seja sócio, pode questionar. Então tem que criar os dois mecanismos, pode ser semipresencial, pode ser, ou seja, os advogados têm que começar a trabalhar, e a FASUB, inclusive, está tentando ver se solta um manual. Quem vai fazer isso é o advogado de cada sindicato. Mas nós vamos tentar orientar. Já é aceito no cartório as assembleias digitais, e isso pode... Para que serve a assembleia? No caso de prorrogação, no caso de remarcação, ou no caso de deliberação, que esteja no âmbito de assembleias, que esteja de acordo com o estatuto. Inclusive, os cartórios já estão aceitando. Para concluir, eu acho que, num momento como esse, qualquer coisa que seja presencial, e o que foge da nossa alçada, seja estatutário ou não, eu, por exemplo, é o seguinte, eu acho que um congresso de sindicato, eu nem me lembrava mais disso, mas é um absurdo o estatuto do sindicato permitir que pessoas não sócias consigam fazer política para o sindicato. Só discute com o sindicato quem defende é só o sindicato. Não tem discussão isso. Isso a gente pode judicialmente resolver isso. Isso é um absurdo a pessoa querer interferir, porque se a pessoa gostar do sindicato, ela está afiliada. Então, seja congresso, seja assembleia que vai eleger ou que vai discutir questões que envolvem o sindicato, da parte do sindical de afiliados. Eu estou dizendo tudo isso não é porque acho que não, é porque juridicamente ganhamos muitas coisas, esses sindicatos entram em confusão intermináveis nos tribunais, e isso não ajuda nós no momento que nós temos que construir a unidade para enfrentar o mal maior, que é a democracia que está sendo tirada nossa. Enfim, eu acho que nós devemos que, a melhor maneira que eu acho é talvez a prorrogação, e assim, o decreto de calamidade que se fecha no dia em dezembro, eu acho que, se Deus quiser, até lá já deve ter resolvido alguma coisa, ou antes que isso, espero, né? A gente já deve estar apontando a normalidade, ou semi-normalidade, para que a gente possa fazer nos métodos a nossa eleição e colocar a nova diretoria para assumir as lutas da categoria. Então, penso que é assim, eu acho que
Deveríamos descartar, inclusive, o seguinte, plebiscito. Não tem isso regulamentado no Estatuto. Vai adiantar o quê? Pode ser consultivo. Então, tudo que é consultivo, como essa plenária virtual, que eu quero paralisar a diretoria, são elementos que podem ajudar, mas é consulta, não é encaminhamento de nada, não serve como parâmetro, entendeu? É isso, gente. Um abraço a todos aí. E todas. Legal, João Paulo. Então, aqui, vamos tentar um encaminhamento aqui para a gente ir caminhando. Paulo, não tem nenhuma ação do sindicato na Justiça pleiteando o adiamento da eleição. A orientação que a gente recebeu do nosso jurídico, lá quando a gente marcou a reunião, marcou a eleição, era que, em tendo uma agenda, nós deveríamos cumprir a agenda. Então, lá, quando a gente marcou, tinha lá os prazos e nós estávamos dentro dos prazos, e a gente convocou a eleição. Isso foi a orientação do jurídico. Na medida em que foi se aproximando os prazos e não foi, ou não se criou as condições por causa da pandemia para o cumprimento dessa agenda, nós tivemos que suspender aquela agenda eleitoral, e foi o que foi feito no edital que saiu antes de ontem, e agora nós temos que reconsiderar isso e marcar, porque agora qualquer decisão que a gente tome, do ponto de vista de marcar a eleição, extrapola o calendário eleitoral. Até 31 de agosto era o nosso calendário. Ali a gente tinha autonomia, daqui para frente, depois de 31 de agosto, até para que a gente tenha as condições jurídicas de tocar as coisas do sindicato, de fazer os pagamentos, de pagar salário, de pagar... precisa juridicamente estar respaldado. Então, qualquer encaminhamento posterior a 5 de setembro vai ter que ter a anuência da Justiça dizendo, vocês estão autorizados a prorrogar o mandato em função da pandemia. O João Paulo citou lá a medida provisória que trata disso e que teve uma emenda lá extensiva para os sindicatos, mas é isso. Então, você vai esticar o mandato por causa da pandemia e para fazer essa transição da eleição do sindicato. Ele não está esticando o mandato para a diretoria prorrogar o mandato para o exercício da sua política. É para fazer a transição, esperar a pandemia e fazer a transição. Isso está lá na medida provisória. Então, tem uma questão legal que a gente precisa cumprir, porque se você não cumpre, aí você cria uma situação de uma diretoria que prorroga o mandato, mas ela não tem base legal. Então, tem que construir a base legal. Por isso, todo o processo aqui, ele é novo, ele é polêmico, ele é difícil, mas ele tem que ser feito lastreado na questão jurídica. Então, que eu estou colocando aqui, acho que tem um acordo, pelo menos ninguém falou o contrário, de considerar esses até 180 dias. Até. 180 pode ser 90, 100, vamos ver. Tem que ver uma data que a gente consiga fazer a eleição do sindicato. Tem uma proposta da diretoria, que eu acho que ela também tem acordo aqui, e essa é a única forma formal e legal de se fazer isso, que a gente faça uma assembleia estatutária para discutir o que fazer com as questões que estavam pendentes do Congresso. É importante que a gente diga que isso também precisa passar por uma análise jurídica. Nós estamos propondo aqui, mas o efeito disso, do ponto de vista legal, a gente precisa de uma análise jurídica, porque a medida provisória que permite ou permitiu com que as entidades façam seus prolongamentos de mandato ou as assembleias no meio da pandemia, e aí permite que você faça assembleias
virtuais, ela também estabelece o vínculo com a pandemia, com as questões, acho que o João Paulo falou disso, né? As questões eleitorais, os calendários que precisam ser cumpridos, trata isso para questões de eleição de síndico, e agora com esse protocolo também para as questões sindicais. Então, nós temos que fazer uma construção jurídica para ver se a gente vai ter condições de fazer essa Assembleia Estatutária. Porque certamente nós vamos ter dificuldade para fazer uma Assembleia presencial e nós vamos ter que ver a forma de fazer isso. Mas fica aqui, dessa plenária, também a indicação de que essa Assembleia, a gente tendo as condições de fazer, ela seja feita para legitimar uma decisão que possa construir uma posição da diretoria formal de uma eleição com proporcionalidade ou sem proporcionalidade. E também, acho que não vai ter problema com isso, de discutir nessa Assembleia o prazo ou os prazos eleitorais. Então, se permite, se a Assembleia juridicamente dá as condições para mudar a forma da eleição, ela também pode dar as condições para você alterar os prazos eleitorais. Aí fica uma discussão da Assembleia. Então, isso é o rito jurídico. 180 dias, adia a eleição, a diretoria vai sentar na segunda-feira, vai analisar o momento, vai sentar com o jurídico e vai pensar uma proposta. Essa é a questão legal que precisa ser resolvida. Inclusive, incorporando aí, na ausência de convívio social, a possibilidade de fazer assembleias ou a própria eleição do sindicato de uma forma que não seja presencial, ou combinando as duas coisas, como o João Paulo falou. Então, tem muita coisa para olhar aí, para ver como que a gente atua, e certamente nós vamos ter que voltar a discutir aqui em outras plenárias para ir ajustando essa posição. Aí tem as questões políticas aqui. Acho que aí é outra discussão. O debate da discussão da proporcionalidade, que antes da gente ir para a questão jurídica, para a questão da formalidade, a gente fazer um plebiscito. Essa é uma discussão que eu acho que não teve polêmica aqui. A polêmica que tem sobre o caráter do plebiscito, se ele é um plebiscito dirigido por sócios ou não. Então, entendi aqui que a maioria apresentou a importância do plebiscito ser dirigido por sócios, mas tem opiniões contrárias, mas de incorporar o plebiscito como parte estruturante aí do debate do que pode ser a Assembleia. E também estabelecer aí, já que nós estamos no mundo virtual, espaço para debate e discussão sobre a questão da proporcionalidade nos espaços do sindicato. Acho que isso a gente pode tirar como encaminhamento para levar aí para a próxima reunião da diretoria, que possa já trazer depois de forma mais articulada uma agenda, mas aí também conectada com a avaliação jurídica da questão da Assembleia, da questão da Assembleia vinculada à medida provisória, se ela se encaixa, se ela não se encaixa, se em fazendo a Assembleia nós vamos conseguir a formalização para poder alterar o estatuto, se existe base
numa sustentação disso, de um acordo entre as chapas que vão disputar o sindicato, se isso tem peso jurídico ou não tem. Acho que são questões que a gente pode trazer para uma próxima discussão, mas acho que fica aí para a diretoria, então, apresentar um calendário depois com essas discussões. Estou aqui expondo esses encaminhamentos, quero saber se podemos tocar assim. Tá ok, Kiko. Kiko, eu estou com uma dúvida ainda. Desculpa se eu... Fala aí, coloca a dúvida. Não, deixa eu ver se eu entendi. Até o dia 5 de setembro, que é quando acaba o mandato, a atual diretoria pode ela chamar uma assembleia, por exemplo. Ela está no mandato dela. Ou seja, essa assembleia precisa acontecer antes do dia 5 de setembro, é isso? Ou seja, se a pandemia durar até lá, tem que ser virtual essa assembleia. É isso que eu estou entendendo? E a segunda dúvida é a seguinte: necessariamente a assembleia que adia a eleição é a mesma assembleia que delibera sobre as questões orçamentárias, que eram sobre os debates do Congresso. É a mesma assembleia necessariamente? São essas duas dúvidas. Ô Paulo, são dúvidas também que eu acho que a gente precisa apurar. Em tese, a assembleia que vai definir a proporcionalidade é uma assembleia estatutária. Então, ela pode tratar de tudo que diz respeito ao estatuto, calendário eleitoral, mandato, essa coisa toda. Existe uma situação emergencial. A diretoria está propondo adiar a eleição porque você não tem as condições de fazer a eleição. Então, nós temos que discutir como esse calendário vai ser adequado à possibilidade de fazer a eleição. A Assembleia Estatutária, ela vai tratar da questão da proporcionalidade. Desligaram meu microfone. Só que o que você coloca é uma questão que a gente precisa estar analisando. Então, o mandato dessa diretoria vai até 5 de setembro. Isso a gente precisa fazer uma consulta jurídica para ver se, dentro do espectro da medida provisória, se a gente tem esse prazo até 5 de setembro para realizar essa assembleia ou não. A gente pode ver isso, porque o que diz a medida provisória é que, depois de 5 de setembro, o exercício do mandato é transitório. Então, você não tem a autonomia para fazer coisas que não seja de fazer a transição do sindicato por causa da pandemia e por causa do adiamento. Então, isso que você está falando também vai ser objeto de uma conversa com o jurídico na hora da gente fazer a proposta de calendário. Mas é uma dúvida que a gente vai ter que tratar lá também. Ok? Companheiro. Oi. Ok, Kiko. Tá. Zezé, aí a gente vai encerrando. Zezé, qual é a dúvida, Zezé? Não, é que eu fiquei 2 minutos, eu perdi vocês. E você estava naquela fala das deliberações. Então. Você falou... essa plenária está gravada, a gente pode ver ela inteira depois? Ouvir? Ou não? Pode. Mas o que eu estou propondo aqui de encaminhamento é a gente levar para a diretoria para fazer a agenda
com as considerações que foram feitas aqui, do que são as questões legais e do que são as questões políticas. A questão política aqui, estamos discutindo aqui o debate, o plebiscito, tal, e as questões legais são as questões dos estatutos. Obrigada. Então fica para a diretoria apresentar uma agenda. Certo. E precisa marcar uma próxima plenária aqui. Então, mas isso fica para a diretoria fazer, porque a gente precisa construir uma agenda para trazer para a plenária. Tá bom. Que ela tenha lastro legal, né, Zé? Então, isso tudo. Isso. As dúvidas que o Paulo levanta, também a gente está com todas as informações aqui para poder alinhar uma proposta legal. Ok. Fechado, gente? Então, eu agradeço a presença de todos nessa plenária. Vamos ter que fazer outra, depois da gente acumular um pouco mais na diretoria, mas fica aqui o adiamento, fica a ideia da Assembleia, fica a questão política de se estabelecer um fórum para a gente ouvir, discutir com a categoria, além de debater mais com a categoria essa questão da proporcionalidade. Então, eu estou aqui considerando encerrar a reunião. Só antes de encerrar, o Toninho pediu para fazer um informe, e após o informe do Toninho, a gente encerra a reunião. Ok. Não, o que encerra que é um convite, não é um informe, não. Isso pode encerrar. Tá, então, não tem nada a ver com a pauta. A reunião aqui está encerrada. Apelo para todo mundo se cuidar. A nossa solidariedade às famílias, aos famílias de mais de 40 mil mortos nesse país. O nosso apoio aos trabalhadores da área de saúde da Unicamp, que tem penado nesse processo da pandemia. Lembrar que terça-feira, 7h da manhã, lá no terceiro andar, os trabalhadores vão fazer uma manifestação com o sentido de que precisa defender a vida, mas a vida dos trabalhadores da saúde também importa, então precisa respeitar e valorizar os trabalhadores da saúde. Acho que são questões aí que é importante, vai ser 7h na terça-feira, lá no terceiro andar. Então, considerando encerrada essa reunião, vou passar para o Toninho fazer um informe. Obrigada. Informe complementar aí que o Kiko está falando. Embora eu já registrei que não estou na direção do STU nem da Fazubra, mas o STU está participando de uma campanha de solidariedade que está atendendo mais de 130 famílias no bairro do Fernanda. Então, o STU já entregou as cestas básicas no mês passado, entregou a cesta básica esse mês, estão pedindo doação aos companheiros. O STU tem um plantão toda segunda-feira pela manhã para receber cestas básicas e doações de produtos de primeira necessidade. E também o STU está participando de uma campanha junto à Fazubra, que é uma campanha nacional de solidariedade aos trabalhadores da área de saúde, né, e também aos usuários do serviço público. E por último, passado esse informe, eu, já que encerrou a reunião, queria convidar os companheiros a acompanharem a live que eu vou fazer hoje à noite com o goleiro Aranha e o Diogo, comentarista do Esporte Espetacular da Rede Globo, o Taekwondo daqui de Campinas, sobre o racismo estrutural e o racismo no esporte. Então convido a todos hoje às 19h30 acompanhar aí pelo meu Facebook aí, esse debate que a gente vai fazer diante das mortes dos negros, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e no mundo inteiro. É isso. Obrigada, Toninho. Boa sorte. Mas você, moreninho escuro, como é que você vai ficar lutando por racial? Que negócio é esse, rapaz? Não vou responder, fica gravado aqui, JT, vai ficar gravado. Legal, gente. Um abraço, irmão. Boa Pessoal, sorte. Um bom dia para todos. Bom final de semana. Um abraço para todo mundo. Tchau. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais, pessoal. Encerrando a gravação aí. Obrigada, Cabelo. Obrigado a todo mundo aí que participou. Valeu. Até mais, pessoal. Até mais.